Olá, concurseiros! Hoje o Cefaz TV traz para vocês a análise do edital do Ministério Público da União, concurso este que foi publicado esta semana. Trouxemos hoje a presença de dois dos nossos professores, Rafael Cirino e Gêner Djavan, analistas de tribunais com ampla experiência em concursos públicos. Primeiramente, gostaria que vocês comentassem sobre a sua trajetória em concurso e um pouco da sua experiência. Rafael, você pode começar? Olá, Braz. Olá, concurseiros do Cefaz. Primeiro, agradecer a oportunidade de participar aqui, nosso amigo Gêner, Braz, aí com você, e falar um pouco da minha trajetória. Iniciou em 2006, quando eu me formei em Direito na Universidade Federal do Amazonas, e como muito concurseiro, como muito estudante na área de Direito, sempre tive o sonho de conseguir um cargo público por meio do concurso público. Seja pela estabilidade financeira que o cargo oferece, seja pela boa remuneração também, que é um atrativo, com certeza, e também pelo trabalho desenvolvido. Como também vários concurseiros, tive vários insucessos, algumas derrotas, mas finalmente em 2012, 2013 exatamente, 2013 saiu o edital do tribunal, eu já vim estudando para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que sempre foi algo que eu sonhei, que eu almejava, e tive sucesso no concurso. Graças a Deus hoje eu estou como analista do tribunal, passei tanto para técnico como para analista. Inicialmente eu fui chamado para técnico, nível médio, e posteriormente para analista nível superior. E assim, realmente foi uma batalha, exigiu alguns sacrifícios, mas assim, eu quero que o concurseiro, o aluno do Cefaz, tenha ideia que não é algo impossível, que é algo que você pode alcançar, que exige sim sacrifícios, exige dedicação, exige disciplina, mas não é algo do outro mundo, algo que se você se focar, se você se direcionar, e você consegue com certeza obter o sucesso. O concurso público exige muita persistência, Sempre tem derrotas, sempre tem aquela pressão familiar também, Gostaria que o Gêner também comentasse um pouco aqui sobre a trajetória dele em concurso público, ele que é nosso analista do MPU, nosso professor de legislação aqui também, Por favor, Gêner, você pode comentar um pouquinho? Olá, concurseiros, meu nome é Gêner Djavan, sou analista no MPU, aprovado no 7º concurso do MPU. Agradecer novamente aqui o convite pelo Cefaz, esse curso promissor. Agradecer o convite pelo professor Braz e dizer que, assim como o Rafael, eu também tive uma trajetória também de muitos sacrifícios, algumas derrotas, mas uma vitória no Ministério Público da União. O Ministério Público da União é um órgão referência no Brasil, principalmente o Ministério Público Federal, e sonho de muitos concurseiros que pretendem ingressar como servidor desse órgão referência no Brasil. Então, o Cefaz TV vem acrescentar a preparação para o concurso do Ministério Público da União e futuramente estaremos no mesmo órgão, trabalhando juntos, aqui em Manaus ou em qualquer lugar do Brasil. Então, gente, o primeiro tópico que a gente vai analisar aqui é a respeito da banca organizadora. A banca contratada aí foi a CESP-Sebrasp, naquela modalidade antiga que a gente já conhece, modalidade certa e errada, onde se você errar uma questão, você automaticamente já elimina uma certa. Eu gostaria que o Gêner comentasse um pouco sobre como é fazer uma prova da CESP, É melhor responder tudo? É melhor deixar em branco? É melhor chutar tudo errado? Então eu gostaria que o Gêner, como já foi aprovado nesse concurso, que foi feito pela banca CESP, o último edital, gostaria que ele falasse um pouco sobre como é fazer a prova da banca CESP. A banca ela é bem diferente das outras, porque não são questões de múltipla escolha. A banca, tradicionalmente, ela trabalha com questões certas e erradas, E como o próprio professor Braz falou, no sentido de que uma questão errada anula uma questão certa. E para isso, o concurseiro ele precisa estar bem preparado para saber responder essas questões. Uma dica que eu levei para a prova e posso passar para os senhores é a questão da questão errada. A questão errada, ela salta aos olhos. Quando você lê uma questão errada, você já viu, essa aqui é certamente errada. Então a ideia, pessoal, é não responder tudo. Claro, se puder responder tudo, mas sempre com uma certeza da resposta. Mas a questão errada, ela salta aos olhos. Então, você vai fazendo a prova normalmente,
né? Vai fazendo a prova normalmente e no final você conta as questões certas e as questões erradas. Por quê? Porque geralmente, né, as questões erradas são maiores que as questões certas. Por quê? Como eu falei antes, a questão errada ela salta as olhos, então você marca logo errado. Essa aqui é errada com certeza. Então você tem que ter calma, ter paciência na questão quando for resolver a prova. Por quê? Porque ela sempre utiliza palavras que induzem você a errar a questão. Então o concurseiro ele precisa ter muita calma na hora de responder. Lê uma vez, lê 2 vezes, termina de ler a prova toda, lê 3 vezes, não precisa ter pressa, né? Por quê? Justamente para você ter o maior número de questões corrigidas de forma certa, de acordo com o gabarito, né? Então, a questão certa, ela muitas vezes, na hora da prova, seja pelo nervosismo, seja pelo desconhecimento da própria questão, você muitas vezes tende a achar que aquela questão é correta. Mas a ideia é justamente essa, que você tenha paciência, calma na hora de resolver a prova e fazer no final o número de questões erradas e o número de questões certas. São 120 questões, o mesmo padrão, né? O mesmo padrão CESP, sempre, tradicional mesmo. Serão 50 questões de conhecimentos básicos, muito importante pontuar nas questões, nos conhecimentos básicos, e 70 questões de conhecimentos específicos. Então, somando, no somatório de 120 questões. Então, é muito importante saber dosar, né, o tempo na hora da prova, saber dosar que os conhecimentos específicos, eles levam um pouquinho mais, tendem a ser um pouquinho mais difíceis, né, as questões que envolvem conhecimentos específicos. Então, o concurseiro vai ter que saber dosar o tempo para fazer a prova. São 4 horas e meia de prova, por quê? Porque tem a questão da prova discursiva, né? Para analista do MPU tem a prova discursiva. E esse ano, Braz, é bem importante para os concurseiros, já alongando um pouquinho mais sobre a questão da prova, depois nós podemos comentar um pouquinho melhor. Na prova discursiva, o próprio SESC já colocou o tema da prova, porque muitas vezes, concurseiro, o SESC ele não coloca o tema da prova discursiva, mas nesse ano ele colocou, tá bom? A ideia é, então, 50 questões para analista, 50 questões de conhecimentos básicos e 70 questões de conhecimento específico. Isso para técnico e para analista. O analista vai ter esse plus, né, com relação à prova discursiva. Mais, Vai ter 1 hora a mais justamente por conta da prova discursiva. Aqui no tópico 1.2, ele fala sobre as fases dos concursos públicos, né? Em relação ao concurso de nível médio, né, para técnico administrativo, ele fala que será composto de provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório. Quando uma pessoa leiga que vai começar a estudar para um concurso público, ele lê o edital, ele fica com muitas dúvidas em determinados termos. E para a gente tirar todas as suas dúvidas, eu gostaria que o Rafael comentasse um pouco sobre qual é a diferença entre ser um candidato aprovado, um candidato classificado, um candidato nomeado, quando que ele vai ter que ser obrigatoriamente nomeado, a depender da classificação dele. Gostaria que o Rafael comentasse um pouco sobre isso. Bem, quanto a esse tópico, Braz, exatamente, especificamente da MPU, né, a gente vê que o aprovado, o que seria concurseiro? É aquele que obtém aquela pontuação mínima exigida pelo edital, certo? Só que ele não necessariamente estará classificado. Por quê? Porque o próprio edital ele coloca, né, o número de vagas que serão consideradas como classificadas. Então, por exemplo, para analista do estado do Amazonas, aqui da gente, né? Então ele coloca uma quantidade de vagas e naquela quantidade de vagas você pode estar considerado aprovado. Por quê? Porque você teve a nota mínima que o edital exige e você estará classificado também porque você estará dentro daquele número de vagas. Que a gente chama de nota de corte, né? O concurseiro, que tem mais experiência, já ouviu falar nesse termo. Nota de corte. O que seria a nota de corte? É justamente essa nota que permite que você fique dentro dessas vagas de classificado. Mas eu chamo a atenção o quê? Que existem o número de vagas do edital. Esse número de vagas do edital, no caso, por exemplo, analista do Amazonas, uma vaga. Né? Se você obteve sucesso, ficou naquela primeira colocação, né? Segundo a mais moderna jurisprudência, tanto da STF como da STJ,
O entendimento é no sentido de que você possui o direito adquirido de ser nomeado para aquele cargo, né, dentro do prazo de validade do concurso. Então, vamos imaginar que o concurso tem 2 anos de validade, podendo se prorrogar por mais 2 anos, é o que geralmente acontece nos concursos, né, são prorrogados. Então, vamos imaginar que nesses 4 anos, você, quando chegar a esses 4 anos, se você não for convocado, nomeado para aquele cargo, você surge o seu direito adquirido de ser nomeado. Inclusive, você pode ingressar no judiciário, enfim. Então, seria nesse sentido. Quanto aos cargos que estão, quanto à colocação que estão fora do número de vagas, vamos dizer assim, não existe esse direito adquirido. Existem algumas especificações, que a gente pode até conversar depois, né? Essa questão de se vai ser convocado ou não. Só que eu chamo a atenção, porque o concurseiro pode imaginar, né? Só tem uma vaga. E tem esse CR aí, né? O que é esse CR? O famoso cadastro de reserva, né? Então o concurseiro às vezes fica, poxa, só tem uma vaga, o resto é cadastro de reserva, eu não vou fazer, eu não estou interessado, eu quero um concurso que tenha 100, 200 vagas. Primeiro concurseiro, quando tem uma vaga mais cadastro de reserva, já tem uma coisa boa, porque afasta aqueles paraquedistas. Né? O que é um paraquedista? É aquele cara que não estuda, não quer saber, quando ele vê 100 vagas, ele, opa, vou fazer esse concurso. Então, no nosso caso, que já afasta esse paraquedista, né? E foca quem está estudando realmente. Né? E preste atenção, né? O Gênero pode até falar mais disso depois, né? O concurso passado, foram chamadas muitas pessoas para o MPU, tanto na Amazônia, né, gente, como em outros estados também. O Distrito Federal, por exemplo, foi 1000 e pouco, eu acho, foram mais de 1000 foram convocados, nomeados, né? Então, assim, não se assuste com isso. É uma vaga, só cadastro de reserva, faça, estude e foque. Muitos vão desistir. Não desista, esse é o diferencial. Estude, porque mesmo que você não lance a primeira colocação, você pode alcançar, né, esse cadastro de reserva, obter e ser nomeado futuramente aí, dentro do prazo de validade do concurso. Geralmente o concurseiro, ele, como você estava falando, né, ele procura muito a quantidade de vagas porque ele acha que ele nunca vai ser nomeado, né? Mas a gente sabe, quem tem experiência em concurso público, que para a pessoa alcançar aquele êxito, alcançar aquela nomeação, é um estudo de longo prazo. Então ele tem que se testar a longo prazo, ele tem que fazer as provas que são publicadas, claro. Primeiro ele tem que escolher um foco, não se afastando muito desse foco, ele pode se testando em vários concursos que estão sendo publicados por aí, né, Rafael? Falando sobre cadastro de reserva, o Gênero poderia comentar como está a necessidade de vagas aqui para técnico administrativo e para analistas judiciários aqui no estado do Amazonas. Bem, houve um estudo pelo Ministério Público da União sobre a defasagem de servidores no âmbito do órgão. Aqui no estado do Amazonas, o último concurso, o 7º concurso para técnico administrativo, não preencheu todas as vagas que foram ofertadas. Você pode até se assustar com você, que não houve oferecimento de vagas no concurso, no atual concurso, no 10º concurso. Entretanto, todos sabem que o déficit de servidores é muito grande em todo o Brasil. O Ministério Público da União calculou, estudou, fez um estudo que tem mais de 1000 vagas, um déficit de mais de 1000 vagas de servidores, mais de 1000 vagas, ou seja, o atual concurso, a previsão é que se chame mais de 1000 servidores. Fontes internas ou externas, todos dizem que é um concurso grande, que serão chamadas muitas vagas. No estado do Amazonas foi previsto apenas 3 vagas para analista judiciário, né? Na verdade não é judiciário, é analista do MPU, analista de apoio de direito. O analista de apoio de direito é aquele cargo, acho que bom a gente comentar também, que auxilia o procurador da República. Você que tem um sonho de ser assessor de um procurador da República, de trabalhar a defesa dos direitos coletivos, esse é o concurso certo para você. Por quê? Porque o Ministério Público ele trabalha com a defesa de direitos coletivos, defesa de direitos difusos, né? Direitos em que a sociedade toda esteja envolvida. Então, o analista, as 3 vagas de analista, provavelmente serão preenchidas para o nosso interior do Amazonas. Acontece que o Ministério Público é da União, ou seja, ele é representado em todo o Brasil. Ou seja, você, depois de um determinado momento, depois de um ano de carreira como servidor, você pode pedir remoção para qualquer lugar do Brasil, pessoal. Então essa é uma grande vantagem desse concurso atual, tá? Porque você pode passar um ano em Tabatinga, um ano em Tefé, ou um ano em Manaus, mas depois de um ano você pode pedir remoção para Florianópolis, para Fortaleza, claro. Tudo isso tem os critérios, também não é um ano não, vou passar um ano, eu passei
passei 1 ano e 2 meses em Tefé. Retornei 1 ano e 2 meses depois para Manaus. Já estou quase 2 anos em Manaus, Então, não desanime pelo número de vagas. Pelo contrário, aumente os estudos, aumente a revisão, prepare, procure o Cefaz, procure informações sobre o Cefaz, sobre o curso, sobre a experiência dos professores, sobre a qualificação dos professores, né? É muito importante que nesse momento você procure um estudo direcionado. E o Cefaz com certeza trará e tem os melhores estudos para que você consiga essa aprovação. É importante que o concurseiro nesse momento não se desespere. São 40 dias, 45 dias, 60 dias para a prova, não importa. O importante é a qualidade do curso que você vai, do estudo que vai daqui em diante, né? Então é importante que o concurseiro se programe, se planeje, né? E para isso o Cefaz TV, nós aqui do Cefaz TV, estaremos aqui prontos para recebê-los, para orientá-los e dar dicas, né, de aprovação. Bom, gente, vamos entrar num outro tópico aqui também, que é a análise dos cargos, da remuneração aqui dos servidores do MPU. A gente tem os cargos destinados aqui para analista do Ministério Público, especialidade em Direito, e técnico do MPU, especialidade Administração. Esse é o técnico administrativo, né? Então, eu gostaria de perguntar do Rafael, se a prova fosse no mesmo dia, você também aconselharia a fazer a prova de manhã, a prova à tarde? Isso não pode cansar o concurseiro também? O que você pode falar para a gente sobre isso, Rafael? Bem, Braz, a minha experiência quanto ao TJ, né, foi um curso que eu tive sucesso, né, eu fiz as 2 provas, como eu falei, eu tive sucesso em 2 cargos, né, mas na época o TJ previu 2 dias diferentes, né? Então foi um domingo a prova de técnico e no domingo posterior a prova de analista. Lógico que uma vantagem, né, porque você teve um descanso, né, fez só uma prova do dia. Mas quanto a preparação, né, eu acho que algumas matérias, né, elas estão afins, né? Logicamente que para analista de direito é muito mais profunda, né, a exigência da banca, né? Mas isso acho que não impede, você pode fazer as 2 provas, você pode se preparar para as 2 provas, né? Você vê o seu foco, eu quero analista, beleza, mas isso não impede também de você realizar a prova de técnico, né? De se preparar para técnico também. Então, no dia da prova, você faça as 2, eu acho que vale a pena fazer. No caso do MPU, né, a prova pela manhã de analista e pela tarde de técnico. É cansativo sim, né? Ninguém vai dizer que não é, ninguém vai, tranquilo. É cansativo, mas eu acho que vale a pena você se dedicar, né, e fazer um preparo, enfim, tem várias técnicas, né, que no cursinho, no Cefaz, você com certeza vai conversar com os professores que têm essa experiência, né, e vão lhe dar técnicas para você, técnicas de relaxamento, técnicas, enfim, para você encarar essa maratona, porque sim é uma maratona, né, mas vale a pena por quê? No meu caso específico do Tribunal de Justiça, né, tem algumas diferenças em relação ao MPU, mas algumas coisas em comum. Então, o técnico, eu fui logo chamado para técnico, né, e depois posteriormente para analista. E hoje no Brasil a gente sabe, né, vem a crise, né, dificuldade de empregos, um número grande de desempregados, né, então quando você obtém um cargo público, ainda que seja de nível médio, e com remuneração boa, vale a pena dizer isso, porque tanto o Tribunal de Justiça como o MPU, já para nível médio, já tem uma remuneração boa, uma remuneração que muitos cargos em empresa privada, uma iniciativa privada não tem, não paga esse salário, então vale a pena, né, você. E posteriormente, se você não tiver essa experiência, você pode ser chamado para analista, enfim. E além de cargos convencionados, que a Eugênia pode falar mais também sobre isso, né, possibilidade. No tribunal a gente tem também isso, né, cargos de nível médio, que tem cargos comissionados e dão um plus no salário, né. Então, assim, eu aconselho a fazer. Vale a pena. Procure cursinho, procure seus professores, converse, né, troque experiências para o dia da prova, como é que eu vou passar, porque apesar de TJ ter sido dias diferentes, eu fiz outras provas também, em que eu fiz cargos diferentes, de manhã e de tarde, né, e assim, seria interessante a gente você conversar com o professor, tirar essas dúvidas, pegar as dicas, né, para enfrentar essa maratona. Como o Rafael falou aqui sobre a remuneração aqui dos servidores de técnico administrativo e analista é bastante atrativa, a gente convém aqui adentrarmos a análise da remuneração dos cargos do MPU. Né? Para analista em direito, a gente tem uma remuneração aqui de R$ 11.259,81
E para técnico administrativo, R$ 6.862,72. Gostaria que o Jenner comentasse com a gente como é isso no dia a dia, se tem gratificações, se tem adicionais que se incorporam aí a esses vencimentos, né? Já que ele vive na prática aí o dia a dia do MPU. A remuneração no Ministério Público da União é boa. Esse é o salário, essa é a remuneração inicial. Acontece que em 2016, Braz, houve uma aprovação de um aumento para os servidores, que ele seria, na verdade, escalonado. Então, em 1º de novembro de 2018, nós já teremos um reajuste do salário. Então, essa remuneração de R$ 1.259, ela já vai ser reajustada em 1º de novembro. Então, é mais um atrativo para você fazer o concurso do Ministério Público da União. Por quê? Porque o aumento que nós tivemos em 2016, como eu falei, ele foi escalonado. Então, de 6 em 6 meses, houve um aumento, um acréscimo de 1% em geral a cada 6 meses. Então, em novembro de 2018, nós já teremos um acréscimo, um novo reajuste. E em 1º de janeiro de 2019, um outro reajuste. Ou seja, você, futuro servidor do MPU, já vai entrar sabendo que vai ter um aumento nessa remuneração. Com relação aos cargos em comissão ou funções, elas são funções de confiança, né? Então nós temos as FC6, FC1, FC2, FC3 até FC5, né? Essas funções elas variam de R$ 1.000 até R$ 1.700, em torno de R$ 1.700. Então de R$ 1.000 até R$ 1.700. Você que prestará o concurso para analista de apoio de direito, né, analista jurídico, você pode trabalhar com procurador e também, se porventura ele lhe der o cargo em comissão, você pode ainda ter esse acréscimo da função em comissão, que seria um FC2, em torno de R$ 1.200. Né? Então, o técnico também pode receber a mesma função do analista. Isso vai ser de acordo com o procurador. Ele vai escolher um analista ou um técnico para ser remunerado com a função com a NFC, que nós chamamos. Né? Então, é bem atrativo com relação à remuneração. Por quê? Porque você pode ser o técnico ou o analista, pode receber ainda a função, né? Função comissionada, ou ter um cargo comissionado, um ACC, ou FC ou CC. A CC ela é um pouquinho melhor, né? Então, geralmente, a CC ela já parte do seguinte valor, de R$ 3.400. Né? Então, a CC, o cargo comissionado, né? Que pode ser tanto de um técnico ou de um analista, ele já parte de R$ 3.400, ou seja, mais uma vantagem para você estudar, para você se preparar, para você ser aprovado no concurso do MPU. Porque além da remuneração inicial, além da sua remuneração obrigatória, você também pode receber alguma função ou cargo de comissão. E dá para fazer algumas viagens aí com essa remuneração aí? Mais ou menos de R$ 12.000. Dá para viajar quantas vezes por ano aí vocês que são analistas judiciários? Não temos do que reclamar. Outro atrativo também da carreira pública, você que está na esfera privada, você que ou está desempregado, outro atrativo da esfera pública, pelo menos lá no nosso órgão, é o seguinte: todo mundo tem férias, né? Então 30 dias de férias. Nós lá podemos parcelar essas férias em três vezes, ou seja, 3 viagens no ano. Pode ser 3 viagens no ano. Você pode parcelar 10, 10, 10, ou 20, 10, ou 20, 5, 5. Você vai fazer. Então você pode parcelar essas férias e aproveitar os feriados que nós temos no Brasil. Né? Então, além da remuneração ser boa, você também tem esse atrativo das férias serem parceladas. Né? Você pode, então, uma férias de 30 dias, você pode muitas vezes transformá-la em 45 dias, em 50 dias. Rafael, dá para viajar muito? Dá. Isso é o que o Gênero falou, realmente, eu que estava falando anteriormente, né? Essa vantagem da remuneração do serviço público, né? Que talvez a iniciativa privada não tenha tanto, ou então seja mais difícil o acesso, enfim, mas que tem essas vantagens que o Gênero falou, né? Também da questão das férias também, né? Assim como no MPU também, no tribunal, né? E outros órgãos também, né? do poder público, tem essa possibilidade de fracionar, que é um atrativo, com certeza. O próximo tópico que a gente vai comentar aqui é sobre as vagas e a lotação.
A gente comentou ali que a gente primeiramente, inicialmente, não tem vagas destinadas para técnico administrativo aqui no estado do Amazonas e para analista tem 2 vagas mais cadastro de reserva. Gostaria que o Rafael comentasse para as pessoas que estão interessadas em fazer a prova para técnico e concorrer em outros estados. Como é que isso pode acontecer de acordo com esse edital? Bem, o edital inicialmente, como você falou, Brad, não prevê a vaga para técnico, né? No entanto, você pode realizar a prova em Manaus, né? Aliás, você pode realizar a prova em qualquer capital da federação, né? Qualquer estado da federação, e você então pode fazer a prova em Manaus, né? E você pode concorrer para outro estado, né? De repente, então você vê aí a questão do estado que tem mais vaga, então você pode concorrer para aquele determinado estado fazendo a prova em Manaus, ok? Não precisa se deslocar nem nada, tem essa grande vantagem. E aí uma dica também, né, e seria importante também você conversar com os professores que têm mais experiência, né, professores da casa, no sentido de que para onde você vai direcionar, porque às vezes você diz, olha, eu vou para aquele estado que tem mais vaga, vou correr para aquele estado que tem mais vaga, né? E você chega lá e a concorrência é muito grande porque todo mundo pensa da mesma forma, né? E de repente aquele estado que possa ter um pouquinho menos vaga, né, talvez a concorrência seja menor, né? Então vale a pena você também conversar com pessoas que têm mais experiência, com professores quanto a isso, né? Não necessariamente o estado que tem mais vaga vai ser o melhor estado para você fazer a prova, porque de repente aquela concorrência é muito grande, muito qualificada, né? E de repente aquele estado que tenha menos vaga você tenha mais sucesso. Então seria importante isso também. Mas a vantagem de você poder fazer a prova, né, em Manaus, concorrendo para outro estado. Certo. Em relação ao trabalho, onde é que ele pode exercer esse cargo de técnico administrativo? Quais são os órgãos que compõem o Ministério Público da União? Exatamente. O Ministério Público da União, na verdade, ele é formado pelo quê? Pelo Ministério Público Federal, como o Gina já falou, né, que hoje está muito em voga pela questão da Lava Jato, né, pela questão do combate à corrupção. Então, é um órgão que tem uma grande credibilidade em relação à população, né? Então, temos o Ministério Público Federal, nós temos também o Ministério Público do Trabalho, né, que já atua na área do trabalho, e nós temos o Ministério Público Militar, né, e, por fim, nós temos o Ministério Público do Distrito Federal e do território. Então, seriam essas ramificações aí do Ministério Público da União. Então, você pode trabalhar, né, em qualquer ramo desse, né, dentro do Ministério Público da União. Falando em credibilidade, né, a gente até pode comentar com a gente, né, com nossos alunos aqui do Cefaz, como é trabalhar no dia a dia, como é o seu trabalho quando ele senta todo dia e vê que ele está prestando um serviço para a coletividade, como ele sente isso internamente quando ele vai todo dia, acorda cedo de manhã para trabalhar no Ministério Público da União. É bem gratificante, né? Como eu falei anteriormente, o Ministério Público da União, e no meu caso atualmente no Ministério Público Federal, nós atuamos na defesa dos direitos coletivos, direitos difusos. Então é bem gratificante. O Ministério Público Federal atualmente tem trabalhado bastante na questão dos imigrantes venezuelanos aqui no estado do Amazonas, vem se destacando também, assim como o Rafael falou, na área de combate à corrupção, mas também na área de combate aos crimes ambientais também. Recentemente foi criada uma força-tarefa para a área da Amazônia, para combater os crimes ambientais na nossa região. Então é muito gratificante mesmo saber que estamos trabalhando com a sociedade. Não vou mentir, é muito trabalho, mas é muito gratificante. Nós temos em torno de 14 procuradores atualmente aqui na Procuradoria da República do Amazonas, em Manaus, 14 em Manaus. Então, você que perguntou para o Rafael onde é que ele pode trabalhar. No Amazonas, o Ministério Público Federal ele tem 3 representatividades, que seria Manaus, né, Tefé e Tabatinga. Então, aquele concurseiro que for fazer para o estado do Amazonas, ou que está pelo estado do Amazonas, ele pode trabalhar tanto em Manaus, como em Tefé, como em Tabatinga. Eu, por exemplo, passei, como eu falei, passei 1 ano e 2 meses em Tefé e já retornei para Manaus. Sou de Manaus, então, como nós sempre falamos aqui, em busca de orientação, em busca de pessoas qualificadas já, e o Cefaz isso tem. Você pode, aquele concurseiro que quer saber mais informações, quer saber para onde vai prestar o concurso, nos procure, pode falar comigo, com o Braz, porque eu já passei por isso. Passei 1 ano e 2 meses em Tefé
e já retornei para Manaus. Então, não é nada impossível passar e não é nada impossível voltar para Manaus. Tá? Então, por quê? Porque existe uma grande rotatividade. Alugando um pouquinho também, com relação às vagas, né? No último edital para analista, havia a previsão de apenas uma vaga para analista. O que aconteceu? Houve a nomeação de 54 analistas. Por quê? Porque muitos são de fora do estado do Amazonas, passaram aqui no Amazonas, pediram remoção e houve abertura de novas vagas. Então, o que acontece? Você pode olhar 3 vagas para o Amazonas, mais cadastro reserva, isso nem sempre reflete no final do concurso quantas pessoas foram chamadas, né? Então, o Ministério Público da União ele tem realmente essa tendência de chamar o maior número de nomeados, né, do que o previsto no edital. Então, como eu falei também, ressalto, mais de 1.000 servidores serão chamados nesse concurso. Isso é fato. Não, as estatísticas, todos os estudos do Ministério Público da União dizem que há um déficit muito grande. Então, só no Amazonas já tem a previsão de 3, com certeza nos próximos 4 anos serão chamados muito mais que 3 analistas, por conta dessa rotatividade. Você pode ser removido para o Distrito Federal, para Brasília, para outro estado da federação, né, por conta dessa remoção. Gênero, um ponto que você está comentando aí também, como a gente tem representatividades em Tefé e em Tabatinga, você poderia comentar com nossos alunos também como é se adaptar a uma vida no interior do nosso estado, né? Como é que é o dia a dia, se é muito difícil, se conseguir se adaptar rápido, porque tem relatos de que pessoas já desistiram de cargos públicos porque tiveram que vir para o interior do Amazonas, né? Não, a realidade do interior do Amazonas ela é bem característica da nossa região, é muito diferente da realidade dos municípios do interior de outros estados, né? Tefé é uma cidade em torno de 60 mil habitantes. Existe sempre essa comunicação daquele que é nomeado com aquele. É importante falar aqui também sobre a remoção. Antes de falar como foi a vida no interior do Amazonas, tem que falar um pouquinho da remoção. A remoção no Ministério Público da União, pessoal, ela é bem clara, tá? Ela é bem transparente. A partir do momento que você completa um ano, você pode pedir remoção para outro estado, para outro município da federação. Então, o que acontece? É por ordem de antiguidade. Você, quando for nomeado, tomar posse, você vai receber um número de matrícula. Nesse número de matrícula vai garantir o quê? A sua antiguidade. Então, o que acontece? Eu fui substituir uma analista no interior do Amazonas. Então, antes de eu substituí-la, o que acontece? Eu comecei a conversar com ela sobre a cidade, sobre onde morar. Então, isso também é muito importante, né? Você só sai daquele município depois que chega o seu substituto. Então, é bem importante isso. Então, como foi a minha adaptação lá em Tefé? Foi um pouquinho amenizada, né? Não houve um choque tão grande por conta dessa proximidade, por conta dessa conversa que eu tive com a analista que eu fui substituir. Então, assim, quando você for nomeado, você vai conversar com o servidor que você fará a substituição e, com certeza, terá também uma melhor adaptação. O interior do Amazonas é rico, mas precisa de servidores. Muitos servidores realmente desistiram, né? O cargo de técnico, inclusive, em Tefé, não foi ocupado em todas as vagas, tá? Então, tem vaga também para Tefé. Como vocês viram, pessoal, a gente tem bastante experiência aqui para compartilhar com vocês. A gente finalizou aqui, a gente tentou ao máximo evidenciar esse edital para vocês. E eu vou passar a palavra agora para os nossos professores se despedirem de vocês, fazendo as suas considerações finais sobre o que eles esperam desse edital do MPU e deste concurso público. Rafael, por favor. Então, Braz, esse edital ele é um edital que vale a pena você estudar, como a gente já comentou aqui, né? Temos tempo suficiente, até a prova nós temos quase 60 dias, o curso iniciando previsto para 10 de setembro, certo? 10 de setembro. Então nós teremos aí 40 dias até a data da prova, é um tempo bom para estudar, né? Quem já vem estudando, né, se aprofundar mais, quem vai iniciar também, né? Como a gente falou várias vezes aqui, a gente ressaltou, Eugênia, né? Procure o curso, por quê? Porque o professor vai lhe dar dicas, vai lhe dar os atalhos, os caminhos melhores para você seguir, né? Conseguir essa aprovação, né? Estarei aqui no curso ministrando o Direito Constitucional, né? E sempre estarei à disposição do aluno
para tirar dúvidas, não só da matéria específica, mas também passar minha experiência, né, sobre a preparação, sobre o dia da prova, enfim. E aí coloco à disposição de todos os concurseiros e alunos do Cefaz. Obrigado, professor. Gêner, por favor. Obrigado aí pelo convite do Cefaz. Me despedir aqui, falar que é um concurso muito bom, é uma preparação árdua, mas que teremos a vitória. Também estarei compondo aqui a banca de professores, dar mais uma dica sobre a legislação específica do Ministério Público da União, né, sobre o CNMP, né, que dizer também que é um conteúdo básico, tá, pessoal? Tanto para técnico como para analista. Então é importante essa preparação, porque é uma disciplina que poucos se atraem a estudá-la. Por quê? Porque só vai servir para esse concurso. Mas aqui nós vamos dissecar, vamos trazer atalhos, trazer dicas, os bizus, né? Questões potenciais de prova também. Então é importante essa preparação conosco aqui no Cefaz. É importante que você estude essa disciplina, que vai fazer um grande diferencial para você na sua aprovação. Com isso, finalizamos a análise do edital do Ministério Público da União. Obrigado, professores Rafael e Gêner, pela presença e pelos comentários que enriqueceram muito aqui a nossa análise do edital do Ministério Público da União. Para vocês que nos acompanham, siga nossas redes sociais, acesse nosso site e acompanhe a formação de novas turmas.